Você acha que o Lula, ele não vai agir como o Bolsonaro agiu pra... De correr instituições? Sim. Não. Dominar a Polícia Federal. Não vejo. Dominar a Polícia... Recentemente eu ouvi falar que a Polícia Rodoviária Federal, ela perdeu algumas prerrogativas dela. Parece que agora ela vai ser usada só pra fiscalizar trânsito na rodovia, assim. Apreensão de drogas, coisas. Eu vi uma coisa tirada. Não sei se foi uma fake também, né? Eu vi essa matéria e não... Não dá nem pra falar, né? Não dá nem pra falar. Mas eu vejo os dois agindo da mesma forma, cara. Vou te dar um exemplo. O Bolsonaro, cara, ele foi eleito muito com a ajuda das redes sociais, sabe? E o PT viu esse poder das redes sociais. E o Bolsonaro, ele conseguiu trazer muitos influenciadores pra ele. Você pode ver, cara, canal que eu curtia pra caralho, assim, canal de comédia, começou a falar de política, velho. Vários canais que era só comédia falando de política. Falando do Bolsonaro o tempo todo, falando de golpe, que precisa, até dia 10 a gente tem que mobilizar tudo, é uma loucura. E o governo do PT começou a trazer alguns influenciadores pro lado dele. Então, assim, eu vejo que eles querem jogar com as mesmas cartas, sabe? É lógico que o Lula... Pra mim, ele é muito mais articulador que o Bolsonaro. Muito mais, sabe? Sabe negociar com as pessoas, né? Eu gosto de analisar o seguinte, ó. Um dos problemas da esquerda, de forma geral, a crítica que ela mais recebe, é que a esquerda tenta ser acadêmica demais, né? Intelectualiza, problematiza, sabe? Que esse é um problema. A comunicação da esquerda ainda ela é analógica ainda, é atrasada, você entende? O próprio ministro das comunicações agora, por exemplo, da esquerda, do PT, é um cara que veio do União Brasil, não é alguém da esquerda mesmo. A esquerda dominou as escolas muitos anos aí, domina até hoje, não? Eu não sei, cara, eu posso concordar com você que o pensamento, vamos assim dizer, dentro das universidades, ele tem uma pegada um pouco mais relacionado à esquerda, entende? Você nunca foi doutrinado na escola? Não, doutrinado não. Eu fui, cara. A maior parte dos meus professores na UF, por exemplo, é de direita, bicho. Não, tô falando na UF de direita? Nossa, sério? Eu fiz direito e fiz um tempo de história antes. Quando eu fiz história... Na história os professores eram de direita? Quando eu fiz história, os professores lá eram mais à esquerda. Sim. Agora, quando eu fiz direito, era muito mais de direita que esquerda. Grau? Tinha dos dois lados, cara. Sério, tinha dos dois lados. Eu tinha professor de esquerda e tinha professor de direita também. No segundo grau eu fui muito doutrinado, cara. Muito. Sabe, eu saí da escola assim, eu olhava meu pai empresário assim, eu achava um absurdo. Sério, cara, eu tô te falando assim. Tanto que, mano, eu não tenho vergonha de falar, mas eu saí da escola votando no governo do PT há anos, assim. Eu votei 2 anos no Lula, votei na Dilma. Aí depois que eu fui votar na AS, a hora que eu comecei a falar, vou empreender e tal, não sei o que, eu falei, não é desse jeito, né? Também não concordo com o que aconteceu no governo Bolsonaro, sabe? Mas, pra mim, os dois governos são muito coletivistas, sabe? Muito. Vai muito pelo coletivo. Sim, isso eu concordo. E assim, pra mim, quanto menos Estado, melhor, sabe? Lógico que eu não tenho que ter ausência 100% do Estado, mas quanto menos o Estado ficar enchendo o saco dos caras, melhor. Deixa a iniciativa privada trabalhar, gerar riqueza, que é a iniciativa privada que faz isso. Né? Nós que geramos riqueza pro país. Sim. Eu vejo... Esse dia a gente postou um comentário no YouTube aí, falando de cargo, né, do governo e tal, funcionário público. E os caras, funcionário público é isso e tal. Mas, na minha opinião, cara, quanto menos melhor, velho. Desculpa, assim. Mas isso aqui é interessante, porque quando você pega essa questão relacionada às elites, né? Todo país vai ter uma elite. Agora, a questão que eu me pergunto é, você acha que a elite que foi privilegiada no governo Bolsonaro está mais relacionada à ideia do empresariado ou está mais relacionada à elite rural? Cara, Eita. Eu acho que
elite... Eu acho que eu vou te falar. Os dois têm, sabe? Tem muito empresário que foi privilegiado no governo Bolsonaro. E privilegiado, assim, de ausência de impostos e grana que os caras pegavam, assim, em vez de pagar imposto, ficava financiando o governo. Tá, mas você vai concordar comigo... Financiando golpe, financiando essa parada toda. Você vai concordar comigo que para um grande empresário prosperar, ele vai precisar de infraestrutura. Você quer o Estado, concorda comigo? Ele vai precisar transportar a sua riqueza. Então o Estado vai ter que construir forma para ele preservar. Exato. Você vai precisar de energia. Então você vai ter que trazer. Você quer o par do Estado. O Estado, então a gente vai partir desse pressuposto. O Estado ele vai, digamos, te dar recurso. A partir daquele momento você vai lá e efetivamente você vai empreender. Vai ter o seu lucro em cima daquilo. Tá? Você acha que esse empresário foi tão privilegiado quanto o agropecuarista, por exemplo? O empresário do campo, o empresário rural? Não. Eu acho que não. Acho que o empresário rural ele foi muito mais privilegiado. Então aqui a gente vai para uma segunda discussão, tá? Enquanto país, qual elite você quer para você? Você quer uma elite que efetivamente vai empreender, vai gerar emprego, vai gerar recurso, vai modernizar o Brasil? Ou você tem uma ideia de Estado ainda que uma elite que vai simplesmente pegar para exportar commodity, por exemplo, uma ideia que era bastante arcaica que existia na época do Brasil na Primeira República? Tá entendendo? Essa visão, eu acho uma visão extremamente equivocada. É difícil você criticar o agro, até mesmo porque isso que eu ia falar o agro agora, mas o Grago hoje ele é uma empresa. Que move o nosso país. Ele é uma empresa, você vai lá... Eu não tô criticando o agro, eu não tô criticando o agro. Mas eu falo assim... uma ideia de Estado. Você entende? Uma ideia de Estado, portanto, que eu acho que deve se desenvolver em relação às suas riquezas. Ainda que seja riqueza relacionada ao agro. Não tem problema nenhum quanto a isso. A gente tem que parar com esse negócio de commodity. Eu concordo mas é uma ideia de riqueza, por exemplo, que você vai produzir em cima daquilo, você vai gerar emprego, não simplesmente uma importação. Então, até mesmo essa ideia, portanto, de qual elite você quer, eu acho que está muito relacionada à própria ideia de Estado que é ou não é importante. Entende? Uma coisa é o discurso que você vai adotar. Outra coisa é aquilo que você efetivamente vai agir. E eu acho que não foi, digamos, a forma mais adequada de qual elite você quer produzir no Brasil. Isso sempre aconteceu. Você vai querer gostando ou não, se todo estado sempre vai ter uma elite. Ou vai ser uma elite que você vai ter agropecuária, ou vai ser uma elite relacionada mais à ideia do empresariado, de quem vai produzir serviço no Brasil, quem vai produzir tudo isso. Então você vai ter que analisar, você vai ter que escolher qual que você vai escolher.